Glória a Deus, irmãos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu preguei essa mensagem lá na nossa igreja do Itapeva semana passada, de manhã e de noite. Alguns irmãos estavam lá, à noite. Você vai ouvir de novo, mas eu achei que é uma palavra que a maioria dos irmãos não estavam lá. Eu acho, Deus me deu essa mensagem aqui, eu acho muito importante passar para os irmãos aqui. Lá no Itapeva foi algo maravilhoso na vida dos irmãos. Os irmãos foram muito abençoados lá, na nossa igreja do Itapeva. Aí eu achei muito bom passar também para os irmãos aqui essa mesma mensagem. Quem já ouviu, vai ouvir de novo, amém? Lamentações de Jeremias, capítulo 23. Lamentações fica ali, irmãos. Quase não se prega sobre eles, mas você pega lá o livro de Jó, vai para Salmos, vai chegar ali em Provérbios, Isaías. Depois de Isaías vem Jeremias, Lamentações, capítulo 3, né? Não, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Amém? Glória a Deus. Algum cooperador pode auxiliar essa moça? Já. Ela mesmo já se auxiliou. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Lamentações capítulo 3, versículo 21 a 26 diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, ó Pai querido, por essa manhã, por esse novo dia, Deus, que amanhece. Estamos aqui na tua casa, Deus santo e poderoso, que o Senhor fale conosco, Deus, agora, que o teu Espírito Santo venha ter liberdade, Pai querido, para estar falando conosco, trazendo algo novo para nossas vidas, ó Deus, um renovo nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que a nossa esperança, Deus, possa estar sempre no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Então Jeremias diz aqui, no versículo 21, quero trazer à memória o que me dá esperança. Irmãos, quando Jeremias escreveu essa palavra e falou com Jerusalém, irmãos, o tempo era muito difícil para eles. Não foi numa época boa, foi numa época de muita dificuldade, uma época que Jerusalém estava passando por uma tristeza muito grande. Por quê? Porque Jerusalém tinha sido invadido pela Babilônia. O rei da Babilônia tinha invadido Jerusalém, tinha destruído toda a cidade, tudo ali ficou destruído, queimou a cidade, levou muitos, ali foram levados cativos como escravos para a Babilônia, e os que sobraram ali em Jerusalém só estavam vivendo e olhando destruição da cidade. Olhavam procuravam seus parentes, familiares, e muitos deles já não estavam mais ali, foram levados presos, foram levados cativos como escravos para a Babilônia. Então, queridos, Jerusalém estava vivendo uma tristeza muito grande, uma crise tremenda. Eles foram roubaram tudo que eles tinham, levaram todo o ouro, levaram todo o dinheiro, levaram tudo, destruição, Irmãos, então o estado de Jerusalém ali naquela época era terrível. Agora, irmãos, quando você olha para uma situação dessa,
tudo destruído, tudo que você construiu, tudo que você investiu, tudo aquilo que você tinha, a sua família ali. De repente você olha, Babilônia vem, né? O exército da Babilônia vem, destrói tudo, leva cativos, uma parte, os que sobraram ali só viam destruição, tristeza. Como continuar numa situação dessa? Como continuar? O que Jeremias podia trazer de palavra boa para aquele povo naquele momento? Todo mundo chorando, todo mundo triste, tudo destruído. Às vezes, queridos, você se sente desse jeito. Você olha para a sua vida, pelo momento que você está vivendo, e às vezes você não tem força. Não tem força para levantar da cama. Você não tem força para ir numa célula. Você não tem força em você mesmo para vir na igreja. Eu vejo que muitas pessoas que faltam no culto, não vão na célula, querido, é por falta, talvez pelo momento que está vivendo. Talvez você olha para a situação da nossa nação hoje e você talvez perdeu o emprego, ou está prestes a perder um emprego. Você olha para a sua condição financeira, você não sente alegria, porque como que eu vou conquistar alguma coisa? Como que eu vou poder dar algo melhor para os meus filhos, para a minha família, se eu estou desempregado, se o meu salário foi diminuído por causa da crise, eu não consigo mais ter as coisas. Você olha para a sua casa, talvez confusão, problemas, casamento. Você olha para o seu casamento, às vezes não é mais aquilo que você esperava que fosse. Brigas. Olha para os seus filhos, não estão mais na igreja. Muitos dos filhos às vezes estão usando drogas, estão fora da igreja, estão dando problema. Aí você olha às vezes e você fala, como levantar da cama numa situação dessa? Como ir para uma cela, como ir para a igreja, como conseguir ter uma alegria, como colocar um sorriso. Então Jerusalém estava vivendo exatamente isso, querido. Eles olhavam para a cidade, tudo destruído, tudo acabado. Como é que nós vamos agora ter força para continuar vivendo, para continuar a reconstruir isso aqui? De como? Aí, querido, Jeremias, ele se coloca ali diante do povo. E fala assim, querido, se vocês olharem para isso que está acontecendo agora, querido, todos nós vamos morrer desse jeito. Se vocês continuarem olhando para essas circunstâncias, continuar olhando pelo que nós estamos vivendo nesse momento, todos nós vamos morrer. Mas Jeremias se levanta ali e fala assim, olha, queridos, há momentos da nossa vida que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Ou seja, você precisa lembrar. Há momentos que você só vai conseguir viver de novo, ter força para continuar vivendo, é quando você começar a lembrar tudo aquilo que Deus já fez de bom para você. Aí ele começou a lembrar, vocês lembram? No passado, quando Deus nos tirou do Egito, então eu creio que ele começou a trazer a lembrança daquele povo, tudo que Deus já tinha feito por aquela nação. Vocês lembram que Deus nos prometeu que nós sairíamos do Egito, sairíamos lá de escravizado do Egito, que Ele ia nos levar para uma terra boa, e Deus cumpriu isso, nos colocou numa terra boa. Quantas vitórias conquistamos sobre os nossos inimigos, quantas coisas que nós já vencemos, quantos exércitos se levantaram contra nós, contra Israel, contra Jerusalém, e nós vencemos, nós conquistamos, e nós chegamos até aqui. Então ele começa a trazer agora a memória. Então eu queria que você, querido, que está vivendo uma situação difícil hoje, aparentemente difícil, comece a lembrar o que Deus já fez na sua vida, desde o momento que você entregou a sua vida para Ele. Comece a lembrar da sua conversão, de como você chegou na igreja, de quando você entregou a sua vida para Jesus. E começa a lembrar agora, querido, dos momentos bons que você já viveu. Então, amados,
No meio de uma tribulação, nós temos que fazer como Jeremias fez, querido. No meio de um momento difícil, como muitos falam que nosso país está atravessando um momento difícil e por consequência, talvez chegue um desses momentos, chega na nossa casa. Chega uma crise na nossa casa, uma crise financeira, desemprego. Chega tristeza. Eu não sei o que você tem vivido, querido, mas eu sei que muitos estão vivendo um momento difícil. E você não pode se apegar nesse momento difícil. Isso vai passar. Querido, isso vai passar. Agora, como é que vai passar, querido? Não é você chorando, se prostrando, desanimando, se entristecendo, olhando para a situação. Temos que fazer como Jeremias, no momento desse. Comece a lembrar das coisas boas que Deus já fez na sua vida. Comece a encher o seu coração, querido, de esperança. Ele diz assim: quero trazer a minha lembrança de novo. Algo que me pode dar esperança para sair disso. Algo que pode me dar esperança. E Deus começou a falar comigo dessa maneira. E Deus me deu essa palavra quando eu visitei uma pessoa e tá com câncer, fazendo tratamento. E quando sai da sessão de quimioterapia, né, nós temos acompanhado, e a pessoa fica triste, desanimada, e às vezes pensa até que vai morrer. E eu falei, mas... E Deus me deu na hora isso daí. Eu falei, mas querida, começa a lembrar do que Deus já fez na sua vida. Quantos anos na igreja? Mais quase 20 anos. Quantas coisas vocês já conquistaram? Olha para a sua casa, olha para os seus filhos, olha para o que Deus já fez. E... porque o diabo, queridos, pega um momento difícil da nossa vida, talvez enfermidade, ou de crise financeira, ou de relacionamentos que não estão bons dentro de casa, e começa a vir na sua mente: você nunca mais vai arrumar um emprego, você não tem capacidade. Aí começa a falar, tá vendo? Olha lá, quantos engenheiros desempregados, quantas pessoas que têm diploma, têm faculdade, estão desempregadas. Como você vai conseguir um emprego se você não concluiu nem o ensino médio? E começa. As empresas agora vão dar preferência. Então o diabo ele começa se você ficar pensando nisso, tá vendo? Você não vai mais conseguir um emprego. Tá vendo essa doença? Ela vai te matar. Quantas pessoas que morrem disso? Quantas pessoas estão morrendo disso todo o tempo? Tá vendo seu casamento? Não vai ter jeito. É pessoas se separando todo o tempo. O seu também. Então o diabo começa a colocar, querido, quando nós vivemos um momento de crise, Satanás ele começa a lançar setas à nossa mente para tentar a cada dia mais nos desanimar, nos enfraquecer, trazendo choro, tristeza em todo o tempo. Então, se você deixar a sua mente todo o tempo só à mercê daquilo que o diabo está falando, você morre de verdade, você não arruma mais emprego nunca, o seu casamento se destrói, os seus filhos não voltam mais para a igreja, os seus filhos vão morrer nas drogas. E se você continuar dando crédito para aquilo que o diabo está falando, querido, você não tem força mais para viver. Então o que nós precisamos fazer é encher o nosso coração. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui, nós temos uma lembrança, pelo menos uma lembrança, do que Deus já fez em nossas vidas de coisas boas. Eu sei que você tem. Eu sei que você tem. Talvez hoje você não está liderando uma célula. Aí o diabo fala para você, você nunca mais vai liderar uma célula porque você já fracassou uma vez. Mentira, querido. Comece a lembrar quando você liderava uma célula. A alegria que você sentia, quantas pessoas se converteram na sua célula. Quantas pessoas que vieram a Jesus através da sua vida. Deus vai trazer de volta isso. Então lembra disso. Como era bom. Coisas boas. Precisamos encher o nosso coração, fazer como Jeremias. Porque tem momento, querido, que é só isso que pode nos dar força. O nosso Deus, querido, Ele é o nosso ajudador.
Você não serve a um Deus que está morto. Você serve a um Deus que é vivo, que é presente. Quando nós oramos aqui, querido, nós não oramos para um Deus de pau, de pedra, de alumínio, de concreto, de gesso. Quando nós dobramos nossos joelhos para orar, nós oramos para um Deus que Ele é vivo, que Ele ouve a nossa oração, que Ele ouve o nosso clamor, que Ele ouve, porque Ele mesmo prometeu: eu jamais vou deixá-los só. Eu jamais vou deixar vocês sozinhos em situação alguma. Ele disse: eu estarei com vocês. Ele disse: todos os dias das vossas vidas. Ele disse: todos os dias. Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele deixou uma promessa para mim e para você, que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E quando Ele disse todos, querido, Ele disse: nos dias bons que você viver, nos dias de alegria, nos dias de festa, nos dias que você vai estar bem de saúde, no dia que você vai estar com dinheiro, no dia que você vai estar se alegrando, eu vou estar com você. Mas eu vou estar também todos os dias, mesmo que os dias sejam ruins, eu vou estar com você. Você precisa entender que você não serve um Deus que está com você só quando você está bem. Você serve um Deus que está presente na sua vida quando você olha para a sua casa, quando você olha para as suas finanças, e você olha que você não tem um centavo para ofertar na igreja às vezes, mas Ele não te abandonou. Ele disse que Ele vai estar todos os dias, inclusive nesse dia, que talvez você vai abrir o seu armário e não vai ter um pedaço de pão para dar para o seu filho, mas Deus está ali na sua vida. Porque Ele prometeu que vai estar todos os dias. E Ele prometeu que Ele enviaria sobre nós o Espírito Santo. Vai estar dentro de nós. Não só Ele vai estar conosco. E Ele disse: eu vou enviar do meu Espírito Santo, que vai estar dentro de você, dentro de cada um de nós. Por quê? Ele é o nosso ajulador. É Ele que vai nos ajudar nesses momentos. É Ele que nos conforta. É Ele que está conosco nos momentos difíceis. É Ele, querido. Muitas vezes o pastor não vai poder estar com você em todos os momentos. Eu não sei. Eu não posso estar com você na tua casa todo o tempo que você está sofrendo. Eu não posso, eu não tenho condições, porque eu sou limitado. O seu líder não vai ter condições. O seu discipulador não tem condições de estar com você 24 horas por dia. Mas existe alguém que pode estar com você 24 horas por dia, todos os dias, dentro de você. Que é o Paráclito de Deus, que é o Espírito Santo que vai estar com vocês, que é aquele que te ajuda, aquele que te consola, aquele que te conforta, aquele que pode trazer paz no meio da guerra. É por isso que eu falo para minha esposa, querido. Eu já falei para os irmãos. Às vezes eu passo um momento difícil também. Outro dia ela me ligou, já falei para os irmãos aqui. Ela estava preocupada comigo, porque é um momento difícil da minha vida. Tudo dando errado. Ela me ligou, estava lá no Vila Vitória, ela falou: Clóvis, como é que você está? Eu falei: olha, a guerra segue em paz. A guerra segue em paz. E nós estamos vencendo. Porque Jesus está comigo. Jesus, o Espírito Santo está dentro de mim. E Ele está me confortando, está me dando uma esperança. Aí Jeremias fala assim: então temos que trazer a memória, querido, aquele que pode nos dar esperança. Eu quero trazer a tua lembrança hoje, querido. Eu quero trazer a tua lembrança hoje, que você precisa ter esperança, porque o Espírito Santo está dentro de você. Você talvez esqueceu, mas eu quero te lembrar. O Espírito Santo se move em você. Talvez você possa até não estar sentindo isso, por causa dos problemas, por causa das lutas, por causa das dificuldades. Mas eu quero te lembrar de uma coisa aqui que vai te dar esperança. Que o Espírito Santo se move dentro de você. E Ele vai te ajudar, Ele vai te consolar, Ele vai te confortar. E essa situação, ela vai passar. Ela vai passar. 1996, eu tinha 1 ano e meio na igreja. Começando a fazer a obra de Deus, começar me envolvendo na obra de Deus.
Aí vem uma enchente na minha casa, destrói tudo, eu perco tudo, numa tarde eu perco tudo que eu conquistei, até ali. Os irmãos sabem disso. Eu cheguei na minha casa ali à noite, quando cheguei à tarde na minha casa, eu vi tudo destruído, como Jerusalém, o muro caído, a minha casa com água até a altura daquela coluna ali, mais ou menos, daquela faixa, abaixando. E aí eu olho para minha casa, sabe o que eu vejo? Um exército de Deus lá me ajudando. Eu vejo o Almir, o pastor Almir, que não era pastor ainda, nosso pastor Almir, presidente da nossa igreja agora, pastor Almir, José Simões, os irmãos ali, tudo ali, tentando ajudar. Eu lembro de uma coisa que o pastor Almir me abraçou e falou: Clóvis, pastor José, falaram, fique em paz, meu filho. A sua filha veio para a igreja doente, ela foi curada. Você lembra como sua vida estava quando você entregou a sua vida? Quando você chegou lá no Casarão? 1996 isso, quase 20 anos. Não, fez 20 anos já. Ele abraçou e falou assim: olha, fique em paz, isso vai passar. Aí de lá para cá, querido, eu comecei a me apegar nas coisas boas que Deus tem feito na minha vida. A cada dia, 20 anos se passaram, Deus mudou minha vida, mudou minha história, me deu uma condição boa para ser hoje um pastor, me renovou, me deu uma casa nova, construí aquela, arrumei aquela, construímos outra, e chegamos aqui, passou. Outros problemas vieram, outras situações vieram, e problema vem, mas toda vez que ele vem eu começo a lembrar do que Deus já fez na minha vida. Isso vai passar, querido, pode ter certeza disso. Todos nós passamos por momentos de lutas. Todos nós passamos por momentos de lutas. Todos nós passamos. E sentimos às vezes tristeza e cansaço. Mas esses momentos de tristeza e cansaço, eles não podem nos parar. Não pode parar. Porque o apóstolo disse algo muito interessante. Por que o momento de luta, de tristeza ou de cansaço não pode te parar, querido? Quantas vezes você se sente triste? Quantas vezes você se sente cansado pela situação que você está vivendo? Mas isso não pode parar você. Sabe por quê? Porque o apóstolo disse, porque aquele que está em nós é muito maior daquele que está no mundo. Aquele que está dentro de você, querido, é muito maior do que a circunstância que você está vivendo hoje. É muito maior que tudo isso. Ninguém vive só de festa. Ninguém vive só de festa. Nós não vivemos só de festa. A própria natureza nos ensina isso. Existe o verão, não existe, querido? E quantas vezes você se alegra no verão, né? Praia, sol, verão. Alegria. Quantos gostam de abrir a janela e ver o sol brilhando, entrando aqueles raios de sol dentro da sua casa? Quando você abre e vê aquele sol, ai, que dia maravilhoso, vou lavar roupa, estender, daqui a pouco seca, as mulheres ficam felizes com aquilo, aquele sol maravilhoso, céu azul, ou você levanta assim, vamos passear hoje, vamos para o parque, e aquilo, o sol brilhando. Mas, querido, existe o verão, mas existe o inverno. Não existe o inverno? Existe a primavera, existe o outono. Existem dias, querido, que você vai abrir a sua janela e você não vai ver o raio do sol entrando por ela. Você vai ver o céu cinzento, talvez uma garoa, e você vai olhar assim, vai ver, puxa, chuva, garoa, céu cinzento, frio.
Aí você vai pensar, o sol não existe mais. Você não vê assim, que parece que nós passamos essas semanas aí. Você não sentiu, às vezes parece que o sol não existia mais. Era todo dia de frio, garoa, o céu cinzento. Mas querido, vou falar uma coisa. O sol estava brilhando exatamente no mesmo lugar que você abriu a sua janela e está lá. Ele não deixa um dia de brilhar sequer. Mesmo que aquele dia esteja sendo encoberto por nuvens cinzentas, negras, mas acima dessas nuvens, o sol, ele brilha todos os dias no mesmo lugar, com a mesma intensidade e do mesmo jeito. Então, quando você abrir a janela amanhã, e se você vê que o sol não está entrando ali, está tudo cinza, não pense que o sol não existe mais, ele está lá no mesmo lugar. E aquela nuvem uma hora vai passar, vai sair da frente dele, e você vai ver o brilho dele de novo. Talvez você sente, querido, porque você está passando por um momento de muita luta, que Deus não existe mais. Às vezes você sente, puxa, mas Deus, olha a situação que eu estou vivendo. Você não pensa assim, puxa, mas a situação que eu vivo, parece que você não consegue mais sentir a presença de Deus. Quando você não sente a presença do sol, quando as nuvens estão encobrindo ele, quando as lutas, as dificuldades vêm sobre nossas vidas, parece que você sente que Deus não existe mais. Cadê Deus? Vou falar para você, querido, Deus está ali no mesmo lugar, presente, pronto para te abençoar. E Ele mesmo é o encarregado de fazer esse tempo passar da sua vida e você sentir alegre de novo. Ele está junto com você. Ele está junto de você, mesmo no momento difícil, Adriana. Lembra, Adriana? Aqueles momentos difíceis? Que a pastora chegava na sua casa lá e você às vezes não via o sol brilhando. Às vezes você fala assim, eu não tenho certeza de mais nada. Você fala, mas isso vai passar. Tem passado, né? E se não passou ainda, pode ter certeza. Vai passar totalmente isso. Porque Ele está com você. Mesmo lá em Araraquara, Ele está lá. Não está só aqui em Mauá, Ele está lá também. Amém, querido? Todos os momentos, queridos, são importantes na nossa vida. Momentos ruins, momentos bons são importantes. Todos são importantes para nós. Momentos difíceis nos traz crescimento também. Deus sempre tem que tirar algo para nos fazer crescer. Em Romanos 8:28, a palavra de Deus diz assim: todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Deus te chamou para um propósito, querido. Você não está aqui por acaso. Vocês não entregaram a sua vida nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus por um acaso. Quando Deus te chamou para você entrar numa igreja, levantar a sua mão, entregar a sua vida para Ele, é porque Ele já tinha um propósito na sua vida. E cada um de nós, Deus tem um propósito. Você foi chamado para Deus segundo o propósito dEle. Então Ele diz, todas as coisas contribuem para o seu bem. Todas as coisas, quando Ele diz todas as coisas, amados, é a mesma coisa que Ele disse todos os dias. Ele diz todos os dias, em todos os dias, bons ou maus. Quando Ele diz todas as coisas, Ele não está dizendo que só as coisas boas vão contribuir para o nosso bem. Quando é todas as coisas, é todas. Inclusive aquelas ruins. Quando você vive as coisas boas, elas servem para quê? Para você trazer a memória, nos momentos difíceis, trazer a lembrança das coisas boas que você já viveu. Que vão te fortalecer, te dar uma esperança para você continuar rompendo. Mas todas as coisas contribuem para o bem. Porque no momento difícil, no momento de luta, se você estiver com esperança, crendo, lutando,
você está crescendo nesse momento. O crescimento dói, às vezes. Se você for perguntar para um pediatra, viu, Elaine, Nivaldo? Se você levar a Manu no pediatra e falar que ela está chorando muitas vezes a mais do normal, sabe por que ele vai falar para você? É porque ela está crescendo. E quando um bebê começa a crescer, as perninhas, as juntas aqui, elas começam a doer. Dói. Aí a criança está chorando e talvez você não sabe, meu filho está chorando agora mais do que o normal. Sabe por quê? É porque quando um bebê começa a crescer, começa a doer as partinhas aqui, porque começa a puxar e dói. O crescimento dói. E às vezes, para que nós possamos crescer, dói um pouquinho. Irmãos, como dói. Como dói. Mas essa dor passa e você cresce. Você cresce. Momento de luta, nós crescemos, querido. E às vezes é necessário momento de luta, ou até mesmo de luto mesmo, né? Talvez nós perdemos alguém que nós amamos, isso dói demais. Mas isso nos traz crescimento. Porque nós precisamos aprender também na dor. Momento de luto difícil traz crescimento também. E por isso que Deus fala que todas as coisas contribuem para o bem. Mas quando acontece algum momento difícil na nossa vida, que não é para você desanimar, se entristecer, chorar ou se prostrar. Não deixe que a angústia, não deixe que os problemas e que as dificuldades venham te deixar prostrado para sempre. Não deixe isso. Precisamos continuar avançando. Amados, vou falar uma coisa para vocês. Se nós perdemos a esperança, se você perder a esperança, você perde os seus sonhos, você perde a motivação, você perde a empolgação e você perde a fé naquilo que é impossível possa acontecer. A esperança, querido, ela traz sabor à nossa vida. Traz ou não traz? A esperança é que traz sabor para você viver. É como você sente o sabor de um alimento. Quantos gostam aqui de sentir o sabor de uma boa picanha assadinha? Que você pega assim, ou aquela feijoada que eu fui convidada para comer hoje ainda. Já estou com água na boca, só de imaginar aquela feijoada. Tem uma irmã maravilhosa aqui que me chamou para comer uma feijoada hoje. Eu nem jantei ontem à noite, só esperando esse momento chegar glorioso. Que daqui mais ou menos uma hora e pouquinho eu vou estar saboreando. Então aquilo lá, querido, por quê? Por que eu fico assim? Porque eu consigo sentir o sabor, aquilo já me dá água na boca, só de imaginar aquela feijoada, aquele churrasquinho. Então, querido, isso me dá vontade, me dá fome, me dá vontade de ir e devorar aquela feijoada, aquela coisa. Então me dá motivação, me dá alegria. Querido, a esperança é que traz sabor à nossa vida. Você só vai sentir vontade amanhã de levantar cedo e trabalhar, ou fazer alguma coisa, mesmo que você estiver desempregado. Você vai, vou procurar emprego hoje, porque eu estou com esperança. Porque a esperança vai te dar motivação para você ir amanhã cedo, mandar um currículo, preencher um currículo, entrar na internet e mandar para uma empresa, crendo que aquela empresa vai te chamar. E aquilo vai te dar esperança. Vou fazer o currículo, não, vou fazer alguma coisa, vou limpar a casa, vou limpar o quintal, vou fazer alguma coisa. Aquilo dá esperança para você viver, querido. Vou dirigir a célula. Irmão, se você pensar só em coisas ruins, você perde o sabor da vida. A esperança, viu, Dava? É o que dá sabor para você saborear a vida. É muito bom saborear a vida. Mas você só consegue saborear quando você consegue ter esperança. Não, vou fazer. Porque senão você fica desanimado, prostrado, entra numa depressão e sua vida acaba. Mas Deus trouxe você aqui nessa manhã para que você possa ter esperança. Amém, querido? Pessoas sem esperança não querem mais edificar coisa alguma. Pessoas sem esperança não querem mais construir nada, edificar nada.
Às vezes você levanta de manhã, né, mulher, vê aquela pia cheia de louça. Lavar para quê? Daqui a pouco vai sujar de novo. Não tem alegria. Para que fazer isso? Minha vida não muda. Minha situação não muda. Tanto problema, situação. Aí não tem nem vontade mais. Não vou lavar a louça mais não, limpar a casa. Aí vai vivendo aquilo. Para de viver, não tem mais ânimo de limpar, não tem mais ânimo de trabalhar. Para quê? Trabalhar, meu salário não dá nem para pagar as contas. Vou lá aguentar aquele chefe chato, aquele serviço chato, e você não perde, não quer mais nem sair de casa para trabalhar, não quer estudar. Ir na célula para quê? Para quem ir na célula, já sei, vai falar a mesma coisa. Você que o líder vai perguntar: o que você tem para falar, meu irmão? Mesma coisa, não tem nada. Não tenho nada de bom para falar. Não tenho nada para compartilhar. E no culto para quê? Aquele pastor lá vai falar a mesma coisa, que chatinho o jeito que ele é. Eu vi de novo aqui. Então a pessoa já não tem ânimo para... Vai desanimando, querido. Se a esperança se perde, a vida perde o sabor. Então quero que você saia daqui dessa manhã cheio de esperança em Deus, querido, em nome de Jesus, amém, querido? Glória a Deus. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu estou cheio de esperança de ir para aquele salão novo, lotar aquele salão de gente, encher aquelas classinhas de gente, querido, porque isso me dá alegria de continuar no meu ministério. Se eu for ficar olhando só para os problemas, dificuldade, pessoas que vão embora, pessoas que estão saindo, pessoas que foram, querido, para que ir para um salão novo? Para quê? Mas a esperança que eu vou lá, querido, é que nós vamos chegar lá, vamos orar, profetizar, e nós vamos ganhar Itaparque para Jesus. Vamos encher aquelas salas, aquelas salinhas das crianças. Eu já vejo aquelas salinhas de criança lotada com mais de 100 crianças. Eu vejo aquele salão com mais de 300 pessoas de manhã. Eu já vejo ele pequeno para nós irmos para o culto da noite. E mais 100, e mais 300, querido. Em nome de Jesus, é isso que eu tenho no meu coração. É isso que o pastor Almir tem no coração, querido. E é isso que eu queria que você tivesse agora no seu coração. Eu queria que você ficasse de pé.